Bom, nesse vídeo eu vou explicar o que é FPGA, para que serve, como funciona, e vou utilizar o Quartus para rodar uma simulação de um circuito de debounce, e utilizando também o Model 5. Bom, primeiro o que é FPGA? FPGA é a sigla para Field Programmable Gate Array, que em português significaria basicamente uma matriz de portas programáveis em um campo. Basicamente, um circuito elétrico, quando você o fabrica, os dispositivos, né, do circuito, como transistores, portas lógicas, eles são todos colocados e aquela configuração é imutável. No entanto, no FPGA, você pode alterar as conexões entre esses componentes do circuito. O oposto do FPGA, no caso, na utilização em indústria, seriam os ASICs. Os ASICs, eles são circuitos que eles são para projetos específicos. Quando você fabrica um ASIC, a disposição física e as conexões de todos os componentes do circuito ela é imutável. Você não consegue mudar o ASIC. Você ganha em performance, mas você perde em versatilidade, que é o oposto do FPGA. No FPGA, você tem vários pequenos blocos lógicos, e dentro desses blocos, como você pode ver aqui na imagem B, você tem vários componentes, flip-flops, componentes que podem executar lógica, multiplexadores, LUTs, e então todos esses componentes você pode utilizar ou não em um projeto, você vai escrever em linguagem de hardware HDL, e quando você compila esse projeto, você vai então basicamente fazer as interconexões, ficarem ativas ou inativas no seu projeto. Quando um FPGA vem sem programação nenhuma, todas as conexões são inativas. Quando você faz a compilação, você liga essas combinações entre todos os blocos para poder realizar a simulação, né, do circuito realmente físico que você deseja. Isso é útil para várias coisas, porque você consegue fazer análise de tempo, você consegue reprogramar o seu circuito, e você ganha muito em versatilidade e economiza em termos financeiros. Fazer um ASIC pode custar milhões de reais, milhões de dólares, enquanto que no FPGA você pode reprogramar várias vezes para utilizar o mesmo circuito, a mesma placa. Você perde performance porque no seu design pode ser que você não esteja utilizando tudo. Além disso, você pode ter algumas limitações que você não teria no ASIC. Você não pode, por exemplo, aproximar mais esses blocos. Você tem limitações nesses blocos e você não vai utilizar tudo. Mas você ganha porque você pode reprogramar esse dispositivo quantas vezes você quiser. Agora eu vou para o Quartus para poder rodar uma pequena simulação. Aqui no Quartus eu vou criar um novo projeto. Vou criar na Custom Projects, chamado debounce. Vou utilizar o dispositivo 5CE-B4-F23-C7 e rodar a simulação no Model 5 Alteras usando o Verilog. Bom, aqui criado o projeto, eu vou criar um novo arquivo, que vai ser um arquivo Verilog, e vou colocar então um código de um módulo de debounce, um circuito de debounce. Vou também colocar um arquivo de testbench, mas vou rodar aqui primeiro a compilação desse módulo inteiro e depois colocar o testbench. Salvando como debounce e vou dar uma pausa no vídeo enquanto a compilação está acontecendo. Então a compilação foi finalizada do módulo do debounce sem nenhum erro. Agora eu vou inserir um arquivo de testbench, que também é um Verilog, e vou compilar, fazer análise apenas análise sintetizar desse módulo de testbench. O circuito circular é o circuito de debounce que foi visto na aula anterior. E basicamente ele funciona como um estabilizador de uma entrada, que passa por dois flip-flops. Então, quando essa entrada é estabilizada, ela passa por um contador, que conta uma quantidade que está definida como 8 unidades de tempo. E se essa entrada não for alterada, enquanto esse contador não chega no seu limite, então o valor da entrada é então colocado na saída, ou seja, com um certo atraso, mas garantindo que a entrada esteja estável. Para fazer então a simulação com o Model 5, vou salvar o meu testbench como TP debounce. E vou em Tools, Run Simulation Tool, RTL Simulation, que vai abrir então o Model 5. Aqui no Model 5, eu vou então na pasta Work, diretório Work, vou colocar o arquivo no testbench, que está aqui em Projects, TP debounce, Compile e Done. Vou selecionar o debounce e vou então colocar ele aqui no Wave. Add to Wave. Além das variáveis que estão aqui, eu posso também colocar outras internas do computador, por exemplo. E vou então em Run All Simulation, sem finalizar. E aqui em Wave, como a gente pode ver, aqui é o sinal de clock, vou colocar lá em cima. Depois o sinal de reset, e o button seria o input, e o result, que deve ser o resultado do circuito debounce. Isso a gente arrastando para a gente ver. Aqui, como a gente pode ver o resultado do circuito, quando o button é pressionado, então ele aciona os dois flip-flops internos do contador, aciona o contador, que vai contar até 8 unidades de clock, e só então a saída, que é esse último sinal, ela é então elevada para 1 e mantida até que 8 unidades de clock sejam mantidas quando o botão ser solto. Aqui, por exemplo, o botão não foi solto e pressionado e deixado solto em 8 unidades, então o resultado vai ser o mesmo. Basicamente, esse é o resultado da simulação.